Entre 1955 e 1975, a nação vietnamita foi dilacerada por uma guerra civil que logo envolveu vários países. Durante a guerra, os contendores se acostumaram com todo tipo de horrores e aberração. Nomear inimigos, ver florestas inteiras sendo destruídas por um veneno e ouvir gritos estridentes à noite se tornou parte da rotina diária. Não saia da tela, pois nos próximos minutos mostraremos as 5 coisas mais assustadoras que se tornaram normais no Vietnã. Número 1. O Agente Laranja. Ao longo da guerra, os Estados Unidos lançaram um programa de guerra biológica que arruinou o país e condenou as gerações futuras. Os guerrilheiros comunistas usavam a selva como lugar de retirada e emboscada às tropas americanas. Privá-los desse recurso era uma tarefa fundamental. Para fazer isso, os invasores usavam o agente laranja, um herbicida e desfolhante com o qual envenenaram milhares de hectares de selva e destruíram sua vegetação. Havia muitos produtos químicos similares, como agentes verdes, roxos, brancos e azuis, mas o agente laranja era o mais potente e causava mais danos. Ele deve seu nome à cor dos barris em que era transportado. Estima-se que os Estados Unidos tenham despejado quase 80 milhões de litros desse veneno, que devastou completamente a fauna e a flora do Vietnã. Por outro lado, também foi usado para destruir os campos cultivados pelos camponeses vietnamitas, que em muitos casos davam abrigo ao Vietcong. O agente laranja afetou mais de 3 milhões de pessoas de ambos os lados, pois, embora os vietnamitas fossem a maioria, os americanos também sofreram suas consequências. O produto químico causou irritações na pele, diabetes, câncer de próstata e leucemia em quem entrou em contato com ele. A controvérsia gerada por seu uso obrigou o governo dos Estados Unidos a aprovar ajuda financeira e pensões para veteranos de guerra que manusearam o herbicida e que voltaram com a saúde comprometida nos anos seguintes. Centenas de milhares de bebês na região nasceram com defeitos genéticos por causa disso. Atualmente, o Vietnã não conseguiu se livrar dos efeitos nocivos do veneno e a população continua lutando contra eles. Número 2. Os Filhos do Pó. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, enviaram dezenas de milhares de soldados que se misturaram com a população local. Como resultado, muitas crianças nasceram da união de soldados americanos e mulheres locais. Em alguns casos eram relacionamentos sinceros baseados em afeto, mas em muitos outros eram abusivos. A sociedade vietnamita os apelidou de Filhos do Pó e os tratou como párias por serem descendentes dos invasores. Às vezes, as mães os abandonavam em orfanatos, pois não queriam suportar a vergonha de criá-los. A grande maioria se tornou sem teto e mendigos, e o ódio por eles era tão grande que em 1975, o Vietcong anunciou que mataria qualquer pessoa com sangue americano em suas veias. Essa foi uma das razões pelas quais o governo dos EUA organizou a Operação Baby Lift, com a qual eles evacuaram mais de 3 mil bebês do Vietnã do Sul. Atualmente, os Filhos do Pó continuam sendo vistos com desconfiança por seus compatriotas e tratados com desprezo. Número 3. Operações de guerra psicológica. Uma das armas mais poderosas dos Estados Unidos era o terror e a capacidade de alterar a psique de seus inimigos. Nessa guerra, não apenas as armas e o poder de fogo contavam, mas também desestabilizar emocionalmente os guerrilheiros e quebrar sua força de vontade. Essa era a tarefa do 4º Grupo de Operações Psicológicas, uma unidade do Exército cujo objetivo era destruir a moral do Vietcong por meio de truques e enganações. De acordo com a tradição vietnamita, uma pessoa falecida deve ser honrada através de um cuidadoso ritual religioso, e o corpo deve ser enterrado no local de nascimento. Caso contrário, se o cadáver for deixado ao ar livre, acredita-se que seu espírito vagará eternamente pela terra, perseguindo os vivos. O 4º Grupo explorou as crenças religiosas do Vietnã como um ponto fraco e organizou, entre outras operações, a campanha de terror psicológico chamada de Alma Errante. Eles gravaram vozes manipuladas artificialmente e misturaram-nas com efeitos sonoros de filmes de terror, para criar uma atmosfera assustadora.
Os protagonistas das gravações afirmavam ser os fantasmas dos guerrilheiros que lutaram contra os Estados Unidos e morreram no campo de batalha. Eles lamentavam que ninguém lhes tivesse dado um enterro decente. Então agora estavam condenados a vagar sem rumo pelo mundo, sem chance de ir ao paraíso. Os supostos espíritos advertiam os vivos para não repetirem seus erros e evitar confrontar os americanos. O exército dos Estados Unidos considerou a operação um sucesso e ela serviu para desencorajar muitas pessoas a se juntarem às fileiras do Vietcong. Número 4. Helicópteros. A Batalha do Vale de Drang ocorreu em novembro de 1965, marcando a primeira vez que o exército dos Estados Unidos enfrentou tropas norte-vietnamitas. Tudo parecia perdido para os americanos, já que o inimigo tinha 3 vezes mais homens. Mas então, o céu escureceu de repente. Foi o primeiro ataque de helicóptero em larga escala da história, algo que nunca havia acontecido antes. Ao longo de 5 dias, 2.500 comunistas foram atacados pelo ar com poderosas metralhadoras minigun, causando estragos em suas fileiras. Enquanto isso, a artilharia aérea despejava bombas e explosivos sobre suas cabeças, fornecendo cobertura para a infantaria americana. A superioridade numérica não era um problema com a tecnologia certa, e os norte-vietnamitas aprenderam uma lição difícil. Eles não podiam atacar os americanos em campo aberto sem qualquer estratégia prévia, já que o uso de helicópteros para realizar ataques se tornou rotineiro. Quando a batalha terminou, ficou claro que o resultado foi catastrófico para os comunistas, que perderam cerca de 1.700 homens, enquanto os americanos sofreram apenas 240 baixas. Número 5. Colares de orelhas. Pouco depois de entrar na guerra, os americanos perceberam que essa guerra não seria como lutar contra os nazistas. Agora eles estavam lutando contra um inimigo invisível escondido na selva que os matava quando menos esperavam. Por isso, decidiram combater fogo com fogo e criaram a Força Tigre, uma pequena unidade guerrilheira cuja tarefa seria imitar os métodos do Vietcong e caçar os comunistas. A unidade iniciou suas operações em 1965, mas ao longo dos meses, a sede de sangue dominou seus membros, que se acostumaram com a morte e o assassinato como um modo de vida. Seu ódio pelos vietnamitas era intenso, e eles perderam a capacidade de distinguir entre civis inocentes e membros do Vietcong. Todos que se deparavam com a Força Tigre, independentemente de gênero, idade ou origem, tinham seu destino contado entre as fileiras da unidade. Muitos crimes foram cometidos, como tortura e execução clandestina de prisioneiros, tiros em pessoas desarmadas, abuso de mulheres e decapitação de bebês. A única coisa que importava para eles era semear o terror entre a população. Um dos costumes mais sinistros da Força Tigre era cortar as orelhas dos mortos e usá-las em um colar. Apesar de alguns oficiais estarem cientes desses crimes, eles decidiram escondê-los para que o escândalo não afetasse negativamente o exército. Esses fatos aberracionais vieram à tona em 2003, depois que um jornalista investigou um arquivo militar classificado. Desconhece-se o número exato de vítimas da Força Tigre, já que eles nem mesmo contabilizavam. Estima-se que centenas de pessoas sofreram em suas mãos. Chegamos ao final do vídeo e queremos perguntar qual desses fatos você acha mais surpreendente. Deixe nos comentários. Veja também nosso vídeo sobre os castigos que foram aplicados nas meretrizes francesas que se deitaram com os nazistas na Segunda Guerra. Basta clicar no card.